Olá a todos, sou Diego Arley, sou médico residente de cirurgia geral pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da Universidade Federal da Paraíba, e sou responsável pela apresentação do documento de manejo das hérnias inguinocrurais em adultos, orientações da Sociedade Brasileira de Hérnia, datado do ano 2019. Declaro não haver conflito de interesses quanto a essa apresentação. Bem, esse é o documento que vai servir como base da nossa apresentação. Orientações da Sociedade Brasileira de Hérnia para o manejo das hérnias inguinocrurais em adultos, publicado em 2019 na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Acesso livre. Bem, a Sociedade Brasileira de Hérnia reuniu durante os anos de 2018 e 2019 um grupo de experts nacionais em cirurgia de hérnia, de um modo a unificar as informações mais importantes que serviriam como base para o tratamento das hérnias inguinocrurais em adultos, de forma a agregar uma experiência clínica e produzir orientações sobre seu tratamento. Para a produção desse documento, foram definidos os tópicos mais relevantes. A partir dessa definição, foi feita a revisão da literatura de cada um desses assuntos. O texto preliminar foi enviado para os demais cirurgiões, que fizeram observações e mandaram o texto de volta para a atualização do revisor. O texto final foi apresentado em um encontro presencial com esses especialistas em hérnia, e o texto foi aprovado com as informações mais relevantes selecionadas e publicadas nesse guideline. O objetivo de produzir o trabalho foi resumir e transmitir de forma concisa e prática as condutas que não devem faltar na prática clínica do cirurgião, que está lidando no dia a dia com as hérnias inguinocrurais, servindo como um guia para tomar decisões. Só que aí vale salientar que é responsabilidade do cirurgião que está lidando com um determinado caso, ele tomar a decisão final que seja mais indicada para aquele paciente. O guideline não seria um trilho, mas sim uma orientação por qual caminho seguir, e sempre a conduta sendo individualizada de acordo com o melhor tratamento a ser proposto para o paciente. Então, temos como primeiro ponto de discussão o manejo conservador versus o manejo operatório. Então, nas hérnias inguinocrurais, indica-se tratamento cirúrgico a todos os homens sintomáticos e a todas as mulheres diagnosticadas, sejam elas sintomáticas ou assintomáticas. Pode ser proposta uma alternativa conservadora, só com observação ativa, para os homens assintomáticos, para os homens que têm alguma comorbidade que eleve o risco cirúrgico de forma proibitiva. Lembrando que nesse grupo, 70% dos pacientes terá chance de desenvolver sintomas e necessidade de um tratamento cirúrgico ao longo do tempo. Então, muitas vezes, nos pacientes mais jovens, com risco cirúrgico asa 1, asa 2, ou que tenham vida sexual ativa, população economicamente ativa, então oferece-se o tratamento cirúrgico mais precoce, tendo em vista que para esses pacientes o principal desfecho seria qualidade de vida e não apenas custo efetivo. Para diagnóstico, baseia-se inicialmente no exame clínico, anamnese e exame físico, com uma sensibilidade de boa acurácia, onde os exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, ficariam restritos apenas àqueles casos de dúvida diagnóstica. Nesses casos, quando você não tem o exame físico de forma precisa, então inicialmente solicita-se a ultrassonografia, que é um exame de maior fácil acesso, além de ser um exame que vai avaliar de forma estática e dinâmica a presença ou não da hérnia e do conteúdo herniário. Os principais parâmetros na realização da ultrassonografia são parâmetros ósseos. Em relação ao exame físico, preconiza-se que inicialmente o paciente fique na posição em pé, e aumente a pressão abdominal,
com toda a região da virilha e do escroto expostos, sendo inicialmente realizada uma inspeção com o objetivo de identificar algum abaulamento anormal ao redor da virilha ou perto do escroto. Se algo não é identificado, algo muito óbvio não é identificado, então parte para a palpação, para confirmar a presença da hérnia. Essa palpação ela é realizada colocando, como descrevemos aqui na imagem, avançando o dedo indicador através do escroto, de forma a encontrar o anel inguinal externo. Pedindo ao paciente para realizar uma manobra de valsalva para aumentar a pressão intraabdominal, então procuramos identificar esse abaulamento anormal e desse modo descrever se a hérnia está presente ou não e se ela é reduzível ou não, tá certo? Redutível ou não. Na persistência da dúvida diagnóstica, mesmo com ultrassonografia, então podemos partir para a ressonância nuclear magnética ou para a tomografia, sendo a ressonância magnética superior. Bem, quanto ao uso de tela nos reparos cirúrgicos, hoje em adultos está recomendado o uso de tela nos reparos das hérnias inguinocrurais. Essas telas elas devem ser utilizadas principalmente para reduzir a recorrência herniária, tendo em vista que hoje as técnicas, principalmente Liechtenstein, com o uso de telas, são telas de fácil reprodutibilidade, com uma curva de aprendizagem mais fácil e mais rápida, e que está amplamente divulgada, além de baixo custo e de baixa recidiva. E avaliando-se a incidência de dor crônica pós-operatória, comparando-se o uso de tela ou o seu não emprego, foi visto que é semelhante ou menor naqueles casos que são empregadas a tela. E lembrando que toda técnica por vídeo, por robótica de reparo de hérnia inguinocrural, deve-se utilizar a tela. As telas que devem ser utilizadas na cirurgia de hérnia encarcerada ou estrangulada, só deve ser feito esse uso de tela quando a ferida operatória for considerada limpa. Do contrário, quando houver uma perfuração de alça intestinal, uma peritonite ou um abscesso que caracterize a contaminação do campo cirúrgico, o uso de tela não deve ser encorajado. Também é muito recomendado o uso de tela nas hérnias recidivadas. E hoje, o novo documento da Sociedade Brasileira de Hérnia restringe técnicas sem tela àqueles cirurgiões ou serviços com maior experiência, sendo que dentre as técnicas que não utilizam tela, a técnica de Shouldice é a mais recomendada. Nas condições perioperatórias, não há, em relação à antibiótico profilaxia, não há um padrão. Se é indicado realizar antibiótico profilaxia de rotina nas cirurgias eletivas, tanto por via aberta quanto por via laparoscópica. Isso acaba variando de serviço de acordo com o cirurgião. Mas não há um documento, algum estudo que evidencie uma grande vantagem no uso ou não de antibiótico profilaxia de rotina nesses casos. Além disso, quanto à tricotomia, não há diferença entre a realização ou não da tricotomia. Porém, quando for necessário realizar essa tricotomia, ela deve ser feita imediatamente antes da cirurgia, preferencialmente com máquina de cortar cabelo e não com lâmina. Nos casos onde o cirurgião dominar a técnica anestésica e cirúrgica, a anestesia local, hoje no procedimento com ignotomia, ela é preferível. Porém, o cirurgião realmente ele tem que dominar essa técnica de modo a evitar a exacerbação de dor no perioperatório e principalmente no pós-operatório. Quando o paciente está em programação de reparo por vídeo, é ideal que se solicite ao paciente que esvazie a bexiga antes de entrar na sala cirúrgica. Nas cirurgias abertas sem tela, descrevem-se alguns pontos críticos.
que são os pontos de melhor observação ou que vão mudar o desfecho do procedimento, quanto a recidiva, do pós-operatória, incidência de outras complicações, como hematoma e seroma. Na dissecção completa da virilha, é importante a identificação do anel inguinal profundo, do funículo espermático, de todos os nervos, do ligamento inguinal e o arco do músculo oblíquo interno e do transverso. Além disso, é importante na manipulação dos tecidos e nervos realizar uma dissecção fina, não romba, idealmente com um instrumental delicado e com bisturi elétrico, de modo a prevenir a incidência de hematoma e de seroma. Além disso, no reforço da parede posterior, o ideal é que se utilize a técnica de Shouldice, com menor recidiva, dentre as técnicas abertas sem tela. Nas técnicas onde utilizamos tela, temos que avaliar também o material a ser utilizado, tendo em vista que o tipo de tela pode ter impacto sobre o resultado das cirurgias. Hoje, o principal, porém, que não deve ser o único parâmetro a ser avaliado, é a gramatura. Nós dispomos de telas com gramatura abaixo de 30, entre 30 e 140 gramas por metro quadrado, e também aquelas com gramatura acima de 140 gramas por metro quadrado. Tendo em vista algumas propriedades do material, também a possibilidade de retração após a cicatrização, o processo fibrótico local e o desenvolvimento de recidivas, foi evidenciado que aquelas telas de polímero monofilamentar, como polipropileno, poliéster ou PVDS, e com a gramatura entre 30 e 140 gramas por metro quadrado, são mais recomendadas. Além disso, antes definiam que havia algumas telas macro e microporosas. Essa nomenclatura vem caído nos últimos anos. E hoje descreve-se que aquelas com poro maior do que 1 milímetro são mais recomendadas para o reparo, tanto por ignotomia como pelo reparo videoendoscópico. Naquelas telas, nas técnicas abertas com tela, hoje, como já descrito anteriormente, a técnica de Liechtenstein sem tensão é o procedimento de escolha. Já tendo em vista que ela tem uma curva de aprendizado mais rápida, é mais reprodutível, é de mais fácil execução e, além disso, tem uma recidiva bem menor do que as técnicas abertas sem tela. E alguns parâmetros durante a execução da técnica devem ser levados em conta de modo a diminuir recorrência e complicações, como por exemplo o tamanho mínimo da tela, que deve ser de 6 por 14 centímetros. Essa tela deve também ultrapassar o tubérculo púbico medialmente em pelo menos 2 centímetros. Na confecção das alças lateral e medial, quando você faz a abertura da porção superior da tela, para passar o funículo espermático, então essas alças devem ser suturadas entre si com um fio monofilamentar inabsorvível, como o próprio material de polipropileno, de forma para calibrar o conteúdo do funículo espermático, para formar esse novo anel inguinal profundo. Além disso, a alça medial ela deve recobrir de forma anterior e cruzar a alça lateral e ser fixada no ligamento inguinal. Nas técnicas por vídeo, inicialmente elas estão associadas com menor dor pós-operatória no período precoce, que vai até de 4 a 6 semanas, quando comparado às técnicas abertas. Então temos dois principais ramos, ou duas principais técnicas dentre o grupo das técnicas endoscópicas, que é o reparo abdominal transperitoneal, que é o TAP, e o reparo totalmente extraperitoneal, chamado de TEP. Ambos são equivalentemente seguros e eficazes no tratamento da hernia inguinocrural,
Porém, a técnica TAP ela é uma técnica mais reprodutível e de melhor curva de aprendizado. No TEP, o acesso ao espaço pré-peritoneal pode ser feito com algumas técnicas, sendo que hoje utiliza-se mais a técnica com o balão de sector, que é mais fácil e facilitador nessa curva de aprendizado. Porém, pode ser feita uma punção suprapúbica com agulha de Veress para distender esse espaço pré-peritoneal e só depois ser realizada a dissecção óptica. Já na técnica da TAP, do reparo pela TAP, a abertura do peritônio ela é feita de forma mais alta, pelo menos 4 centímetros de distância superior ao defeito herniário, e estende-se do ligamento umbilical medial até a crista ilíaca anterosuperior. Para um bom resultado, uma boa execução do procedimento, a região pré-peritoneal deve sofrer uma dissecção ampla, de modo a identificar corretamente os landmarks de todos os defeitos herniários. E os limites dessa dissecção devem ser identificados. Inferiormente, é o ponto onde o ducto deferente vai se insinuar sobre os vasos ilíacos. Lateralmente, visualiza-se o músculo ilio-psoas e medialmente, a cerca de 2 centímetros além da síntese pública contralateral. Aqui a gente tem a descrição, uma ilustração dos principais posicionamentos de portais laparoscópicos. Na imagem A é a técnica TAP e na imagem B é a técnica TEP. Lembrando que, de acordo com a escola de formação do cirurgião, de acordo com determinados aspectos do paciente, pode ser alterada a posição de realização dos portais laparoscópicos. Mas comumente o cirurgião posiciona-se do lado contralateral ao defeito que quer se reparar. Além disso, nas técnicas por vídeo, em casos de hernia direta, é necessário reduzir o conteúdo herniário, que geralmente é composto de gordura pré-peritoneal. Então, o pseudo-saco herniário ele pode ser submetido a uma aplicatura e fixado no reto abdominal ou no Cooper, de forma que não diminua esse espaço morto e reduza a incidência de seroma pós-operatório. Já quando ocorre hérnia indireta, então é necessário uma liberação dos conteúdos do cordão, do ducto deferente, dos vasos espermáticos, de modo a evitar uma lesão dessas estruturas. Então, pode ser realizada uma incisão circunferencial no saco, quando são grandes sacos igníveos escrotais, de forma a minimizar risco de dor testicular, de orquite pós-operatória e de tração local. E então, nesse caso, você pode incisar o saco distal e abandonar. O anel inguinal profundo deve ser sistematicamente explorado à procura de lipomas herniários e, quando presentes, devem ser reduzidos. Além disso, devemos ter cuidado ao dimensionar o tamanho das telas e evitar que ela não tenham fenda, pois o tamanho mínimo deve ser de 15 por 10 centímetros. Geralmente as telas são introduzidas de modo que elas descem enroladas em torno de um eixo e são abertas como uma forma de uma cortina ou persiana. Já na técnica TAP, o peritônio deve ser fechado ou com sutura ou com grampeamento, de modo a proteger o contato da tela de material inabsorvível com a alça intestinal. Além disso, deve-se evitar buracos nesse peritônio que vai cobrir a tela, que possam causar alguma aderência e posteriormente obstrução intestinal. Para a avaliação do próximo diapositivo, inicialmente precisaremos de ter noção da classificação europeia das hérnias inguinais. Essa classificação ela é datada de 2007 e classifica de acordo com o tamanho do orifício e de acordo com a localização anatômica. Então,
O tamanho do orifício pode ser pontuado em 1, 2 ou 3, de acordo com a quantidade de dedos indicadores do examinador pelo tamanho do orifício herniário. Então, pontua-se como 1 aquele orifício menor ou igual a um dedo, 2 naquele que é dimensionado como 1 a 2 dedos e 3 naquele que é maior ou igual a 3 dedos. E para localização, utilizam-se as letras L, M e F, como hérnias laterais, mediais e femorais. E além disso, eu posso acrescentar mais um dado, que são as letras P ou R. P para a hérnia primária e R para a hérnia recidivada. Então, quanto à fixação da tela nas técnicas por vídeo, por robótica, não é necessário fixar a tela na técnica TAP para aquelas hérnias consideradas pequenas, que são a L1, L2, M1 e M2. Ou seja, trazendo para a nossa classificação, seriam aquelas indiretas ou diretas de até 2 a 3 centímetros, de acordo com a classificação europeia. Também não é necessário fixar a tela na TEP, na grande maioria dos casos, exceto naqueles defeitos de tamanho M3, que são aquelas hérnias diretas maiores que 3 a 4 centímetros. Já nos métodos de fixação, preferimos utilizar aqueles métodos de fixação atraumática, que são com colas, com materiais selantes ou aquelas telas autoadesivas. Pois, quando comparamos com métodos de fixação traumática, como o uso de grampos, estão associados a um menor risco de dor pós-operatória, de ignodínia, como a gente vai ver a seguir. E, quando utilizados, 4 a 6 grampos são suficientes no hérnio lateral, pois há uma correlação positiva, diretamente proporcional entre o número de grampos que for utilizado e o risco de dor pós-operatória. Além disso, não é porque estamos numa técnica por vídeo laparoscopia que vamos perder os princípios do tratamento cirúrgico da hérnia, onde fazemos uma dissecção ampla, a redução dos sacos herniários e a colocação de uma tela grande, de modo a evitar a recidiva, tanto na cirurgia aberta como agora na cirurgia por vídeo. E precisamos lembrar que a fixação deve ser também atraumática, de modo a reduzir o risco de dor no pós-operatório. Então, aqui trazemos algumas imagens de um reparo pela técnica TAP. Aqui é um reparo por cirurgia robótica. Aqui temos uma imagem mostrando uma hérnia inguinal direta, diminuindo o zoom, ou seja, uma imagem mais panorâmica. A gente podemos perceber que não há uma hérnia visível do lado contralateral. Após a ampla dissecção, é inserida a tela na cavidade com um posicionamento adequado, cobrindo todo o defeito. E aqui realizado o fechamento do peritônio. Bem, o tratamento das hérnias inguinocrurais em mulheres é um capítulo à parte. Por quê? Porque a hérnia mais frequente nas mulheres é a indireta. Todas as mulheres têm indicação de correção cirúrgica, sejam elas sintomáticas ou não. E nas mulheres surge um tipo de hérnia que é mais de maior cuidado. Digno de maior cuidado, maior atenção. Que são as hérnias crurais, que ocorrem bem mais em mulheres do que homens, 4 para 1. Sendo que o diagnóstico de uma hérnia crural deve ser sempre considerado naquela mulher que apresenta alguma tumoração na região inguinocrural. As mulheres têm uma maior chance de recidiva, comparada aos homens nos reparos por inguinotomia, tendo em vista que elas têm maior ocorrência de hérnias femorais. Por isso, para as mulheres, para o sexo feminino, os reparos pré-peritoneais, em especial as técnicas por vídeo, são as mais recomendadas. Já os reparos por vídeo nas hérnias femorais resultam em menor recorrência e menor dor pós-operatória quando comparados à inguinotomia. A preservação ou não do ligamento redondo do útero
é preferível a realizar a preservação no reparo aberto, tendo em vista que quando há a secção do ligamento redondo, no reparo por ignotomia, há uma chance maior de lesão nervosa. Já no reparo videoendoscópico, como nesse caso, nem sempre a estrutura nervosa está presente associada ao peritônio, à dobra peritônia, então a secção acaba por ser opcional e tem menor risco de dor crônica pós-operatória. As hérnias femorais também têm uma característica que estão associadas a maior risco de encarceramento agudo e estrangulamento, comparadas a outras hérnias da região inguinocrural. E, além disso, a correção cirúrgica, quando há um encarceramento ou estrangulamento, tem um maior risco de necessidade de haver uma ressecção intestinal. Além disso, a mortalidade em mulheres de correção cirúrgica de hérnia femoral encarcerada ou estrangulada é de cerca de 3% em um mês. Deste modo, contraindicando ou pelo menos desencorajando a estratégia de observação nesses casos. No perfil de pacientes gestantes, com uma tumoração, com essa queixa de tumoração na região inguinocrural, deve-se ficar atento à presença de varizes de ligamento redondo do útero e não de hérnia, pois nesse grupo específico seriam mais frequentes. E o diagnóstico é feito pelo ecodoppler colorido da região. Tanto para as varizes do ligamento redondo do útero, quanto para as hérnias da região inguinocrural em gestantes, o tratamento inicial é a observação ativa. Apenas os casos muito sintomáticos, nos casos de varizes de ligamento redondo, são realizados o tratamento cirúrgico ainda na gestação, e no caso da região inguinocrural em gestantes, é apenas uma sintomatologia refratária ou aqueles casos de encarceramento ou estrangulamento. Quanto ao pós-operatório e à qualidade de vida, inicialmente houve-se uma orientação inicial de que os pacientes deveriam assumir uma postura de repouso nas primeiras 4 a 6 semanas. Porém, hoje observa-se que os pacientes devem reassumir suas atividades normais, sem pegar grandes pesos, assim que se sentirem aptos, ou seja, sem dor durante a atividade, o que acontece, de acordo com o paciente, a partir de 2 a 7 dias de pós-operatório, um período bem mais precoce do que o inicialmente preconizado. Além disso, o incentivo a atividades precoces vai reduzir o período de convalescência, diminuir os dias onde aquele indivíduo ficará parado, fora de atividade laboral ou atividade física mais leve, e reduzir o período de convalescência. O que deve ser evitado são exercícios exagerados e levantamento de pesos acima de 10 quilos, que aí continua aquele período inicial de 4 a 6 semanas de evitar. Bem, além disso, há estudos que trabalhos compararam a infiltração da ferida operatória com anestésico no intraoperatório, onde foi visto que aqueles procedimentos onde foi realizada a infiltração combinada com analgésicos orais no pós-operatório resultou em dor menos intensa ou menos frequente após a cirurgia. Não indica-se o uso rotineiro de drenos, mesmo com a evidência de que há uma incidência até de 10% de determinadas séries de hematomas, seromas e equimoses. São bem frequentes, porém, na maioria dos casos, a conduta inicial é de não intervenção, de esvaziamento ou de aliviação dessas coleções, seromas e hematomas. Além disso, em caso de infecção do sítio cirúrgico, inicialmente não se recomenda a remoção sistemática de telas. Recomenda-se avaliar caso a caso. Em alguns casos, dá para ser preservada a tela.
Apenas infecções mais extensas é que deve ser realizada a remoção sistemática das telas monofilamentares e de poros grandes, que são aquelas inicialmente descritas em 30 e 140 gramas por metro quadrado de gramatura. Bem, além disso, hoje investiga-se também com maior frequência a associação ou não de infertilidade com a correção de hérnias inguinais bilaterais. Porém, foi visto que nos trabalhos mais recentes, de melhor qualidade, o uso de telas para a correção das hérnias inguinocrurais bilaterais parece não estar associada como fator isolado para a infertilidade. Além disso, quando comparamos a qualidade de vida nos reparos endoscópicos com o reparo por inguinotomia, os reparos endoscópicos acabam por oferecer o melhor índice de qualidade de vida, sobretudo para aqueles pacientes jovens. Pacientes mais idosos ou que tenham outras comorbidades, muitas vezes não se beneficiam quanto à qualidade de vida em relação aos dois tipos de procedimentos. Já as recidivas herniárias devem ser idealmente tratadas por uma via diferente da utilizada na primeira cirurgia. Então, se o procedimento inicial foi pela via anterior, foi inguinotomia, preconiza-se um acesso posterior, ou pela via aberta ou pela via laparoscópica. Quanto à dor crônica pós-operatória, define-se essa dor crônica pós-operatória aquela que surge ou que mantém-se pelo menos 3 meses ou mais após uma cirurgia de herniorrafia que não esteja relacionada a outras causas. Então, alguns pacientes enquadram-se em grupos de risco para dor crônica pós-operatória, que são aqueles mais jovens, aqueles que já tinham uma história de dor local pré-operatória, os que foram submetidos a uma nova cirurgia no intervalo inferior de 3 anos, uma dor pós-operatória mais intensa, precoce, complicações pós-operatórias como hematoma, infecção, seroma, pacientes que apresentavam um transtorno sensorial pré-operatório, aqueles que foram submetidos à cirurgia aberta ou convencional, sexo feminino e reparo de hérnia recidivada. Na realização do procedimento, deve-se identificar de forma rotineira os 3 principais nervos da região, que são o ilho inguinal, o ilho hipogástrico e o ramo genital do nervo genitofemoral, durante a cirurgia aberta. E deste modo evitar secções, lesões, trações mais intensas dos referidos nervos. Na cirurgia por vídeo, não recomenda-se a identificação isolada de cada um desses nervos. Porém, deve-se evitar realizar uma dissecção mais traumática na topografia dos ramos nervosos, do cutâneo lateral da coxa, do femoral e do ramo femoral do nervo femoral. Para tratamento da dor crônica pós-operatória, inicialmente, ainda no intraoperatório da cirurgia, do reparo inicial, a neurectomia profilática não é recomendada de rotina. Além disso, se for observado que houve durante a cirurgia alguma secção acidental de nervo, uma tração de maneira mais intensa, ou se o cirurgião perceber que o nervo está mais exposto à tela, então ele deve ser seccionado e realizada uma ligadura com fio de sutura absorvível, de modo que seja sepultado dentro da musculatura adjacente, tanto o coto proximal como o coto distal. Já o mapeamento da dor pós-operatória é recomendado para diagnóstico da dor crônica, sobretudo aquele mapeamento por dermátomos. Além disso, para acompanhamento do tratamento você vai empregar com medicações, com neurólise, com bloqueios de forma periódica. Também é interessante realizar esse mapeamento dos dermátomos. A partir do diagnóstico da dor crônica pós-operatória, associada à herniorrafia, inicia-se uma abordagem multidisciplinar com medicações orais, bloqueios regionais, ablação nervosa, de modo que o tratamento cirúrgico deve ser reservado para causas específicas de dor crônica, como
a ressecção de nervos presos, a remoção de tela na região onde está ocorrendo maior dor, remoção de grãos endoscópicos ou de suturas. Agradeço a atenção. Essas são as referências que foram utilizadas para a nossa apresentação. Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. Muito obrigado. Agora melhorou. Então, o que eu estava falando antes, então é o seguinte, esse é um teste e a gente realmente, não é legal a gente discutir a coisa, passar todo o fato e depois começar a discutir lá do começo. Né? A gente acaba perdendo muito ponto que mereceria ser discutido, porque a gente não vai lembrar de tudo que precisaria fazer. Eu ainda tentei anotar, mas a gente estava aproveitando, tomando café enquanto eu estava ouvindo a aula, então eu não anotei muita coisa. Mas a primeira coisa que tem que lembrar é que isso é um consenso. Por que se faz um consenso? Né? O consenso é feito porque existem controvérsias. Né? Então, o que significa, depois de publicado um consenso? Que a maior parte das pessoas concordam com aqueles fatos. Então, não necessariamente todos eles vão ser seguidos por todos. Tem coisas que não são consenso, né? Ou seja, você não tem uma maioria aprovando isso, o que não significa que esteja errado. Né? Então esse é o primeiro ponto a ser colocado. Eu já tinha comentado isso antes com o Diego e inclusive com o Marcelo, que uma falha desse consenso é não falar de contraindicação. Né? Então, isso eu não sei porque nem se toca no assunto disso aí, eu dei uma fuçada também depois na Sociedade Brasileira de Hérnia, eles não tocam nesse assunto. E há consenso que existem algumas contraindicações, né? Que a gente, inclusive, toma como norma no nosso serviço. Tipo, fatores que aumentam cronicamente a pressão intraperitoneal, uma coisa que a gente já discutiu 1 milhão de vezes, né? E essas coisas são contraindicações, normalmente relativas, porque elas devem ser corrigidas antes da cirurgia, e daí, portanto, você vai ter... Ela deixa de ser contraindicação depois de ser corrigida, lógico, tá? Mas são contraindicações temporárias à realização da cirurgia. Então, IMC acima de 30, isso é uma coisa que existe uma tendência a se flexibilizar para até 35, coisa que eu particularmente não concordo, mas existe essa tendência, né? Doente prostático que tem evidentemente alteração de aumento da pressão, de alteração da pressão intraperitoneal documentado, né, por eletromanometria. Torcedor crônico, né, tabagista não pode ser operado, ele deve ser operado depois do período de restabelecimento do epitélio ciliar do pulmão, certo? Da árvore respiratória. O que mais falta? Peso, torcedor, obstipação, que é uma coisa normalmente fácil de controlar no pré-operatório. Que falta? Vamos lá, peso, torcedor, prostatismo, então, torcedor, né? Obstipação e esforço crônico, né? Esforço físico crônico, que na realidade não é uma contraindicação pré-operatória, é uma modificação de controle pós-operatório que deve ser feito, né? De restrição pós-operatória para o doente que é faz esforço físico cronicamente. Eu brinco normalmente é trabalhador braçal e marombeiro. Né? São os dois sujeitos que a gente tem que tomar muita conta no pós-operatório. E a presença de ascite, é uma coisa que também tem que ser corrigida no pré-operatório, principalmente se a tua correção for ter que usar a tela. Tá? Que tirando hérnias umbilicais, a maior parte delas a gente vai utilizar. Bom, falando isso, então... Terminando isso, então a gente vai ter o seguinte, com respeito a diagnóstico, que a gente estava falando, né? Diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico é o padrão ouro para cirurgia de hérnia, mas a gente tem visto agora com a cirurgia laparoscópica que algumas coisas diferentes do que a gente imaginava acontecem. Por exemplo, recentemente a gente teve um paciente que tinha um ultrassom com uma hérnia inguinal bilateral, né?
e quando a gente passou o laparoscópio não tinha hérnia nenhuma visível. Isso foi por uma técnica TAP. Se fosse por TAP, isso aí teria sido visível de imediato. Mas por TAP não dava para ver, não tinha saco herniário. Tá? Como o doente era um doente bastante sintomático e tinha muita sintomatologia num determinado lado, que eu não vou lembrar qual, a gente abordou esse lado primeiro. E quando a gente abordou esse lado, tinha uma enorme hérnia de gordura pré-peritoneal, sem repercussão dentro da cavidade, ou seja, não tinha saco herniário. E isso nos fez abordar o outro lado também, que também tinha uma hérnia só de gordura pré-peritoneal. Então, a visualização só não é suficiente para definir que não existe hérnia, pelo menos na técnica, pelo menos por via transperitoneal. Por via pré-peritoneal, você tem um outro porém, que você disseca o lado que você vai operar. Você não vai olhar para o outro lado, tá? A menos que você tenha diagnóstico prévio. Então, por que eu estou falando isso aí? Voltando para a investigação. O diagnóstico é clínico, mas eu tenho feito rotineiramente ultrassom em paciente que o diagnóstico é de um lado só. Quando você tem diagnóstico clínico de um lado só, eu tenho investigado rotineiramente o outro lado com ultrassom para diagnosticar a hérnia que a gente não consegue diagnosticar clinicamente. Por que isso é importante? Porque a hérnia tem um comportamento muito interessante, vocês já cansaram de ver isso em ambulatório. Às vezes o doente, no momento que você examina, você não consegue detectar a hérnia, mesmo num doente que te conte muito claramente que existe uma hérnia. Né? Doente que te conta, olha, eu faço força, aparece uma bolinha, bababá, quando eu deito ela desaparece, uma história indiscutível de hérnia e você examina não tem hérnia. Tá? Isso é uma coisa que acontece com alguma frequência, porque no momento que você examina ela não se exterioriza. Tá? Então isso é um dado importante para você investigar. Isso é uma coisa que está se tornando rotina ainda não consensual, ou seja, não escrita em consenso, mas a investigação do lado contralateral por exame de imagem é uma coisa que a gente tem feito eu tenho feito rotineiramente, né? E muita gente também tem partido para isso aí. Que mais? Vamos lá, fala aí, o que vocês lembram mais de comentar? Aproveitando quanto aos exames de imagem, A ideia não é só eu falar. Aqui no nosso ambulatório, professor, a gente tem uma rotina de fazer também ultrassonografia de abdômen, para aproveitar a mesma anestesia. Isso tem sido rotina fora? Então, isso não faz parte do tratamento da hérnia em si, tá? A rotina de se você fazer exame de imagem do abdômen de um doente que vai ser operado de hérnia é no intuito de diagnosticar patologia concomitante. E a gente se depara várias vezes com isso. Qual é a função disso? A gente vive num lugar que o acesso a sistemas de saúde nem sempre é muito fácil, primeiro ponto. Segundo ponto, afastamento de trabalho é uma coisa que demanda custo pessoal para o paciente muitas vezes. O paciente que depende do seu trabalho para ganhar dinheiro, isso é uma coisa que a gente tem discutido muito nos últimos tempos, né? Esse doente ser afastado do trabalho 2 vezes, 2 internações, 2 períodos de convalescência, etc., é uma coisa que deve ser evitada se você puder. Então, a maneira de você fazer isso é otimizar o diagnóstico de patologia concomitante. Eu realmente, isso é uma coisa coloquial, eu não vejo isso escrito não. Mas eu sei, tem vários serviços que tomam isso como rotina. Não é só o nosso. Mas eu não vejo isso escrito, por exemplo, em consensos. É uma coisa que sei lá, vai ser discutível realmente fazer isso. Mas eu acho que no Brasil, e principalmente em serviço público, isso deve ser feito. A opinião minha é compartilhada por bastante gente que eu conheço. No HC, que eu tenho bastante contato com o pessoal lá sempre, não é uma rotina escrita, mas é uma rotina realizada, vamos dizer assim. Né? Muita gente, a maior parte das vezes, o doente vai para a sala de cirurgia, vai para
faz o seu pós-operatório com ultrassom de abdômen procurando patologia concomitante. É a mesma coisa do doente que tem, sei lá, tem uma patologia ginecológica que precisa ser tratada, ou o doente já chega com uma patologia cervical que tem que ser tratada, e você entra em contato com outra especialidade para tratar também. Certo? Professor, como é que o senhor vê esse manejo conservador da hérnia? Então, existe uma tendência de manejo conservador de um monte de coisa, né? Que começa por um problema legal. Isso, evidentemente, eu não vou dizer que de hérnia a gente esteja disso, mas ele faz parte de um processo, de um movimento que começa lá atrás com um problema legal, ou seja, de você evitar operar ao máximo um doente para evitar que você possa ser imputado legalmente por qualquer complicação no pós-operatório. Então, disso começa lá atrás, manejo não operatório de um abdominal, que tem um monte de vantagem, não vamos discutir isso aqui agora. Mas o motivo disso ter começado normalmente é uma coisa legal. Bom, e tem pipocado bastante trabalho, bastante sugestões de manejo não operatório de hérnia inguinal. Eu tive oportunidade, eu sou mais velho, eu não gosto muito, eu sou partidário da ideia de que hérnia diagnosticada é hérnia tratada, né? É hérnia indicada, exceto em pequenas hérnias umbilicais não sintomáticas, então, onde eu dou exceção, e esta sim a gente acaba acompanhando, até porque a prevalência de hérnia umbilical na população é muito alta. Né? Se você se acostumar a examinar rotineiramente a região umbilical, você vai encontrar hérnia em 50%, 60%, 70% dos doentes, você vai encontrar hérnia umbilical. Hérnias pequenininhas, com colo menor que 1 centímetro, 1,5 cm, e que não tem nenhuma repercussão clínica e, portanto, essas podem ser deixadas desde que elas sejam assintomáticas. Na região inguinal, o que acontece? Hoje os doentes leem muito. Né? Então, às vezes o doente chega para você porque teve uma, sei lá, qualquer coisa, qualquer outra queixa, e no ultrassom foi diagnosticado uma hernia inguinal. Isso acontece com alguma frequência. E aí o doente fala, doutor, eu posso não operar? Né? O que acontece? Hoje você tem respaldo em literatura para não operar um doente que tem uma hérnia diagnosticada assintomática. Tá? E eu recentemente tive um doente que operou de um lado e por algum motivo ele foi uma cirurgia convencional, não lembro mais o detalhe, mas ele chegou depois no pós-operatório, já no pós-operatório, com ultrassom ele tinha uma hérnia do outro lado. Né? Mas a doutora não sentiu nada. Aí você vai lá e examina, uma hérnia pequenininha, o cara não sente dor nenhuma, e tudo bem, é factível não operar, existe respaldo da literatura, mas coincidentemente, 2, 3 meses depois, o doente volta e fala, doutor, estou com dor, quero operar. Né? Então, mas é factível e tem respaldo de literatura hoje, indiscutivelmente, para você não operar esses doentes. Eu, particularmente, não gosto da ideia, tá? Mas tem respaldo de literatura, indiscutivelmente. Ô, professor, mas Fala. uma coisa que a gente tem visto bastante no ambulatório, que gera bastante dúvida, eu concordo com o senhor, hérnia que a gente identifica, teoricamente a gente iria operar. Mas a gente está vendo cada vez mais pacientes que têm uma hérnia inguinal, às vezes de grande volume, aí começa, IMC de 35, tabagista, diabético não compensado, e por aí vai. E ele realmente sintomático. Aí eu digo para o senhor, é um paciente que não adere ao tratamento do diabetes, é um paciente que não vai parar de fumar, é um paciente que não vai perder peso, mas é um paciente com uma hérnia sintomática. Como a gente conduz um paciente desse? Então, é uma coisa que eu sempre digo, esse doente ele tem impulsos agora, né, para resolver o seu problema de tabagismo, para resolver, eventualmente, seu problema de sobrepeso, de excesso de peso. E portanto, você operá-lo dentro dessas condições, ou seja, fumando, com excesso de peso, você tira este motivo extra que ele tem para tomar determinadas decisões na vida. Sobrepeso é uma situação mais específica, mas tabagista não existe não parar, não existe não conseguir parar. Né? O cara pode não querer parar, isso é outros 500, mas não conseguir parar, isso não existe. Você pode não conseguir parar neste momento exato, mas não existe não conseguir parar. Tá?
sobre diabetes especificamente, diabetes a gente não pode operar, é outros 500. A gente submete o doente a complicações locais e gerais que a gente não está autorizado a colocar o doente sob esse risco. Ele tem que ser compensado, isso é indiscutível. E a gente fica aí no problema de sobrepeso, né? A gente sabe que alguns doentes não vão conseguir diminuir peso. Você pega uma velhinha, 70, 75 anos, artrose de joelho, restrita, um IMC de 35, 36, você não vai conseguir fazer essa doente perder peso antes de operar. Essa doente você não vai conseguir fazer perder peso. Então, mas ela deve ser colocada no campo das exceções, né? Não é uma doente que não é para se tornar rotina. É por isso que, inclusive, o motivo de você flexibilizar o índice de massa corpórea de 30 para 35 se baseia nisso aí. Se baseia nos doentes que têm maior dificuldade em perder peso. E doente perder peso realmente é uma coisa mais específica. Tem doente que não consegue perder peso, mesmo que ele tenha eventual capacidade de aumentar a atividade física, etc. Mas a gente tem que levar em conta todos esses parâmetros na hora de se utilizar desta contraindicação relativa. Mas tabagismo, prostatismo, não tem nenhum sentido a gente tratar a hérnia sem tratar previamente essas condições. Está todo mundo mudo aí agora? Quem apagou todos os microfones? Professor, tem outra dúvida, então. Tem. Eu Tá vou aqui. tirando, então, dúvidas. Fala. A gente pega o paciente que na urgência com hérnia. E aí, a gente sabe que o paciente está encarcerado, tem uma lesão de alça, que de repente está ali dentro daquela hérnia. A gente vai, às vezes precisa ressecar aquele pedaço queimado da alça para poder corrigir a hérnia. E aí vem aquela pergunta que a gente sempre se depara e que você começa a ler os guidelines também e você fica com dúvida. Normalmente se contraindica colocar tela num paciente que está infectado desse daí, não é isso? Infectado, exatamente. Isso. O que eu vou fazer? É diferente de contaminação. É diferente de contaminação, tem que ficar bem claro isso. Então, como eu vou corrigir? Eu vou tentar fazer um show dice, por exemplo, numa região inguinal. Eu vou tentar fazer uma técnica dessas diferenciadas para tratar essa hérnia inguinal que está encarcerada? Isso volta, também remete a gente àquela história de técnicas de cirurgia aberta, né? Eu vou passar por isso antes de voltar para o que você perguntou. Então, quando a gente fala de técnica de cirurgia aberta, a gente hoje em dia fala de Liechtenstein, certo? Por que Liechtenstein? Porque vocês, qualquer um de vocês, depois de operar um mês, vocês vão operar do mesmo jeito que eu, Liechtenstein, que eu, que Lula, que Marcelo, né? É facilmente reprodutível e reprodutível no mesmo nível com o qual você aprendeu. Esse é o ponto importante de Liechtenstein. Liechtenstein você ensina, o cara aprende. E ele faz, acabou. Né? Quando você fala de Shoudai, essa coisa é bem diferente. Né? Por exemplo, eu comecei a fazer Shoudai num momento que eu não tinha com quem aprender, inclusive. Praticamente não tinha ninguém fazendo Shoudai no Brasil. Tinha um grupo da Faculdade de Bragança Paulista, se não me engano, fazendo Shoudai. E eu não tinha com quem aprender, ninguém fazia. Para minha sorte, nesse momento, eu estava fazendo transplante de fígado e a gente estava em treinamento no IML. Né? Então eu tinha a oportunidade de 2 vezes por semana, pelo menos, ter cadáver na minha mão. A gente fazia transplante, fazia tirada de fígado, e depois que acabava o transplante eu ia dissecar a região inguinal e fazer Shoudai nesses doentes. Então, mas de qualquer maneira foi eu aprendi sozinho praticamente, né? Só com base em escrito. E é difícil. Não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia que requer um conhecimento muito profundo de anatomia de região inguinal. Né? Não dá para fazer Shoudai se você não conhecer de verdade a anatomia de região inguinal. Então aí volta para o que você me perguntou. Eu vou fazer um Shoudai? Se for eu vou fazer um Shoudai, eu posso fazer um Shoudai. Mas se for você, é difícil que você vá conseguir fazer um Shoudai. A menos que você tenha tido um treinamento específico para isso. Coisa que vocês não estão tendo. Porque a gente faz está em todo mundo. Né? Então, vai daí, isso já vai, então, um problema adicional
na hora de decidir o que fazer com esse doente que você está operando em urgência. Dá para fazer um bacine? Dá para fazer um bacine. A gente fez, eu mandei, foi para Diego, que a minha cadernetinha, que eu estava passando os dados para o computador, aproveitando esse tempo aí, e eu estava vendo cirurgias de 92 até 95, um monte de bacine, um monte de Sudais também, mas um monte de bacine, né? E a gente, a técnica padrão do HC, na época que eu fiz residência por bastante tempo, foi o bacine, um bacine modificado, lógico, mas é um bacine. O problema é que quando você foi levantar dados de bacine 15, 20 anos depois das cirurgias feitas, a gente encontra índices de recidiva que ultrapassam 10%. 10% é um número proibitivo para a hérnia. Mas não é proibitivo se você estiver falando de uma cirurgia de urgência. Tá? Então, se você está à frente a um doente que tem realmente contraindicação ao uso de tela, então você pode se utilizar de um bacine, que é uma cirurgia relativamente fácil, né? Apesar de que vocês também não estão tendo treinamento para vacina. Então, você não vai conseguir fazer uma coisa para a qual você não foi treinado. É muito difícil você fazer ali, executar na hora uma coisa que você só leu. É muito difícil fazer isso, né? Então, por outro lado, as telas, esse conceito de que tela não pode ser utilizada em ambiente infectado, infectado realmente ainda tem serviço que não leva isso em conta. Mas contaminado, que era a discussão, quando a gente falava de tela de Marlix, lá atrás, é uma tela de estrutura complexa, não sei se vocês chegaram a ver uma tela de Marlix, ela é muito diferente de uma tela de Prolene. Ela tem uma estrutura complexa, tridimensional, e que recebe e fixa resíduo, bactéria, e realmente quando ela infecta é muito difícil de tratar. Quando você falava de tela de Marlix, você tinha que tirar isso aí. As telas de Prolene atual, principalmente as de baixa gramatura, tem uma estrutura menos complexa, com um desenho tridimensional muito mais baixo e que ele diminui muito o assestamento de bactéria e de resíduos na tela. O serviço de cirurgia do HC atual tem operado muito caso daquelas hérnias incisionais complexas, em doente com fístula, em doente com fístulas, tanto fístulas intestinais quanto fístulas purulentas de parede, que vem de granuloma, de profundidade, etc. E tem tratado em tempo único isso aí. Ressecção, tratamento, tela em cima de qualquer coisa que não seja alça. Não necessariamente peritônio, resto de parede. Mas em cima de qualquer coisa que não seja alça, a tela é colocada nesse mesmo momento. E com resultados muito bons. Então, a história de que você não pode colocar... Quando você tem infecção, tudo bem. Se você tiver um doente com perfuração já de evolução maior, com secreção purulenta dentro do saco herniário, com celulite local, que muitas vezes a gente vê, realmente eu fico com 3 pés atrás para colocar uma tela. Mas eu fico porque eu sei fazer Sudais, certo? Então, para quem não sabe fazer, eu acho que a ideia é tela mesmo, porque eu prefiro ter a opção de eventualmente reoperar o doente para retirar uma tela e tratar uma infecção, do que obrigatoriamente ter que operar uma região operada para fazer de novo uma hérnia, se, por exemplo, não tiver no serviço, que eu não vou ter oportunidade de resolver isso laparoscopicamente no futuro. Professor, Fala. Em relação à escolha do TEP e da TAP, quais são os critérios que o senhor usa para escolher a técnica usada? Pessoal, é pessoal isso aí. Você sabe que eu e Lula, a gente opera junto há 300 anos, há 25 anos que eu suporto o Lula, né? Ele faz TAP, eu faço TEP. Por quê? A gente brinca até com a história do tamanho da prepotência de cada um. Eu brinco sempre com vocês que cirurgião
naturalmente prepotente. O cara vai para fazer residência de cirurgia, já faz parte do perfil dele. E TEP é uma técnica mais difícil, uma curva de aprendizado mais longa, né? Apesar de que você, no final das contas, você opera o mesmo lugar do mesmo jeito. É só a maneira de você chegar lá que é diferente, né? Mas a cirurgia em si é virtualmente a mesma, é só a maneira de chegar. Então, a decisão é pessoal. Eu faço TEP, o faz TAP, do ponto de vista de pós-operatório, de recidiva, de complicação, é igual. Professor, a vantagem no TEP é quando a hérnia é bilateral, né? Tem uma vantagem o TEP? Eu faço uma técnica que é o estopar por vídeo, que eu tenho feito. A vantagem do estopar por vídeo, o que é? Para serviço público, tá? Então você consegue usar uma tela única, com uma fixação única. Dá para fazer isso aí com uma fixação de um único ponto extracorpóreo suprapúbico, tá? Então você prescinde de balão de sector, prescinde de clipador de hérnia, de uma série de coisas que tem custo e que a gente não costuma ter em serviço público. Essa é a grande vantagem de fazer o estopar por vídeo, e esta seria a vantagem de fazer TEP em hérnia bilateral, basicamente em serviço público em que você vai optar por estopar. Fora isso, eu não vejo diferença. Professor, qual a outra coisa assim, deixa eu só terminar, custo, né? Isso eu falar. O TEP dá para você fazer até sem nenhuma fixação. Tá? Eu uso normalmente 2 a 3 clipes por lado, por uma questão de comodidade. Tá? Então, um clipe no Cooper, um clipe na parte mais lateral e superior da tela, e eventualmente um clipe próximo ao reto abdominal. Para que isso? É mais fácil você desenrolar a tela quando ela tem um ponto fixo. Então, é basicamente uma questão de comodidade intraoperatória. A rigor, TEP não precisa de fixação nenhuma. TAP precisa de fixação? Na realidade, TAP tem um fator acessório para precisar de fixação. Por quê? Porque depois que você loca a tela e apoia a tela no lugar, você vai ter que fechar o peritônio. Tá? E isso acaba promovendo eventuais mobilizações da tela. Na TEP você não tem isso. Você locou a tela está em posição, tira o pré-pneumo e a tela vai ficar lá. Né? Na TAP você vai ter que fechar o peritônio e isso pode causar mobilização da tela. Por isso que vale a pena todo mundo que faz TAP fixa sempre. Né? Então, basicamente esse é o motivo. Mas se você tivesse como ter um flap peritoneal bastante folgado, que você consiga trazer ele para a posição sem mexer a tela que está ali embaixo, também não precisa de fixação. Fala, que você estava perguntando, eu te cortei a pergunta. Professor, em termos de custo, qual mais caro, a TAP ou a TEP? Eu estava vendo que esse balão, o balão da TEP, o balão de Sector é muito caro, né? É caro, eu nunca usei. O senhor usa o quê? A ótica. Ah, entendi. A ótica faz o primeiro caminho. Né? Quando você tem esse primeiro caminho, você começa a injetar CO2 e à medida que você vai dissecando, você vai juntando a tua dissecção com a pressão do CO2, ele vai te ajudando a dissecar. Eu nunca usei balão. Na realidade, o balão, o espaço pré-peritoneal, a abordagem pré-peritoneal da hérnia, eu costumo brincar que é pós-graduação em hérnia. Por isso que TAP é pós-graduação, que hérnia laparoscópica, sensulato, é pós-graduação em hérnia, porque é uma outra anatomia diferente da que você sempre vê pela frente. Né? E você tem mais facilidade com fazer a cirurgia por via pré-peritoneal, por via laparoscópica, se você tem treinamento em acesso pré-peritoneal para a hérnia, mesmo na cirurgia convencional. Tá? Em algum momento, eu tinha até colocado essa história, pensado em escrever, na hora não escrevi, que é a história de tratar a hérnia, técnicas para tratar a hérnia inguinal. Né?
você precisa ter mais do que uma bala na agulha. Se você tiver só uma bala na agulha, você corre o risco de se ferrar. Você corre o risco de se dar mal e de expor teu paciente a uma situação ruim. Alguns de vocês já ouviram isso, mas é uma história muito interessante. Em 1990 e quase 2000, teve um evento muito legal de hérnia aí no HU. Um evento com cirurgia ao vivo, com transmissão para o auditório, com dissecção em tempo real durante a cirurgia, um evento muito legal. E me pediram para operar uma hérnia nesse evento. Né? E aí perguntaram, você quer escolher algum dente? Eu falei, não. Aí vem a prepotência. Pega um aí da enfermaria que eu opero. Né? E aí colocaram lá um doente gordinho. Né? Quem me ajudou foi Nery, inclusive, nessa cirurgia. E que, para tratar a hérnia, eu demorei umas 3 horas, mais ou menos, para tratar a hérnia, antes de começar a reforçar. O dente tinha um deslizamento enorme, que a gente teve que descolar, reperitonizar, uma cirurgia muito difícil. E esse evento era patrocinado pela Eticon, especificamente para se utilizar uma tela chamada PHS, ProLane Hernia System. Não sei se vocês conhecem essa tela. É uma tela que ela tem 3 componentes. Um componente oval, para ser colocado no espaço pré-peritoneal. Um componente retangular, para ser colocado anteriormente, que é a face transversalis, como no Liechtenstein. E um plug que une as 2 telas, que é para ser colocada na falha, seja direta ou seja indireta pelo anel inguinal interno. E quando acabou de preparar o saco herniado, etc., eu falei, olha, no final das contas, essa cirurgia é muito interessante para mostrar que a gente entra para operar uma hérnia com uma única proposta e uma única maneira de se resolver ela, você pode se dar mal. Então, esse doente não tem a menor chance de se usar um PHS aqui, porque eu não tenho mais estrutura de parede abdominal que me permita usar um PHS. E aqui esse doente vai ter que ser tratado com uma tela pré-peritoneal. Algum tempo atrás, a gente operou aí no HU, não sei se vocês lembram dele, um garoto cheio de sequela de queimadura, que tinha uma hérnia bilateral recidivada. Não sei se algum de vocês lembra desse doente. E que tinha também uma dificuldade de abertura da boca por conta, inclusive, das sequelas, e que a anestesia disse que não queria fazer anestesia geral nele porque não conseguia abrir a boca dele para entubar. A gente ia fazer a proposta era um estopar. E aí a gente acabou operando por via convencional porque a anestesia não queria fazer, e eu aceitei a colocação deles, não queria fazer anestesia geral no doente. E de um dos lados, eu absolutamente não conseguia dissecar, tamanha era a fibrose. Então, se você não consegue dissecar o espaço anterior à fibrose ou anterior à face transversal, você não tem que pôr uma tela ali, como o Liechtenstein. E esse doente obrigatoriamente teve que cair para o espaço pré-peritoneal, então, por via inguinal, acessar o espaço pré-peritoneal e colocar uma tela pré-peritoneal. Então, é muito importante você ter mais que um tipo de tratamento à sua disposição. Você tem que estar treinado em mais que um tipo de tratamento para que você possa resolver situações que saem da rotina. Eu me delonguei. Qual era a pergunta mesmo? Eu acho que o Miguel falou sobre custo, né? E sobre balão de sector. Mas por que eu saí do balão de sector? Acho que alguma coisa. Foi eu que divergi mesmo ou foi alguma outra coisa? Você usa ótica, você tá... Tem que saber para corrigir a hérnia. Várias estratégias diferentes. Mas foi bom. O senhor respondeu, professor. Então, era vamos a lá, questão que do mais? custo mesmo do balão. Eu queria fazer uma... O balão hoje em dia, eu não conheço quem use balão, Fábio. Eu acho só quem tem empresa de fornecendo material por trás o tempo inteiro que usa balão. Eu não tenho visto mais ninguém usando balão. Não. O senhor falou, professor, em ter mais de uma técnica, mais de uma alternativa à disposição. Aí lá no final do documento, ele fala que para recidivo o melhor seria usar outra técnica. Se foi por via convencional,
Vai para TAP ou para TEP? E aí? Isso é consenso hoje. Se você operou pela frente, opera por dentro. Se você operou por dentro, reopera por fora. Isso. E é lógico, né? Você tentar tratar a recidiva numa área virgem de dissecção. Essa é a ideia e é muito interessante para qualquer um que já operou uma hérnia recidivada. Eu nunca operei hérnia recidivada operada por vídeo, reoperada por vídeo. Isso eu nunca fiz. Tá? O inverso, sim, porque a gente durante muito tempo operava convencional, elas recidivavam, você operava convencional de novo. Né? Durante algum tempo, no início da implantação da técnica de vídeo, a reoperação de uma hérnia recidivada é uma das indicações mais precisas para se operar por vídeo. Hoje não existe mais isso, a gente acaba operando por vídeo praticamente todos os doentes. Exceto quando é uma recidiva por vídeo que a gente acaba operando convencional. Tem um detalhe, tem uma outra situação que a gente estava falando de contraindicação, mas não é contraindicação à cirurgia, mas sim contraindicação à técnica. É uma contraindicação relativa. O doente que já tem, isso eu lembrei disso por causa da história da recidiva, o doente que já tem dissecção do espaço pré-púbico, retropúbico, por qualquer outro tipo de cirurgia, é uma das indicações que a gente tem hoje para operar por cirurgia aberta. Então, o doente que fez prostatectomia radical por neoplasia de próstata, eu opero rotineiramente por via convencional, não entro por via laparoscópica. Eventualmente, o doente que fez prostatectomia transvesical, que é uma cirurgia que a gente ainda acaba pegando pós-operatório por aí, parece que dá para fazer. Eu ainda não tive oportunidade de tentar por pós-prostatectomia transvesical, mas por prostatectomia radical eu nunca nem tentei. E isso, a maior parte dos cirurgiões que opera por vídeo, principalmente TEP, nem tenta. E a hernia encarcerada, professor, por vídeo? É uma dificuldade a mais. A primeira hérnia que eu operei por vídeo, em 90 e caquerada, era uma hérnia cronicamente encarcerada. Eu não tinha essa noção quando comecei a operar, mas eu gastei além do fato de que a gente estava começando, eu gastei umas 3 horas só para reduzir o conteúdo do saco herniano. Mas é um problema. A hérnia íngua-escrotal é uma outra coisa que dificulta muito a cirurgia por vídeo, principalmente TEP, tá? Porque, como o Diego falou, quando você tem uma hérnia íngua-escrotal com saco muito longo, você tem a opção, que também existe na cirurgia aberta, de ressecar e abandonar o saco distal. Sempre vale lembrar com uma hemostasia rigorosíssima do saco distal, para que você evite ter hematoma, etc., no doente que já tem um índice maior de hematoma por conta da dissecção. Mas por TEP, abordar hérnia escrotal é muito difícil. Dá para fazer, mas é bastante difícil. Eu operei aí no HU uma vez, um doente que tinha uma hérnia inguinal bilateral, íngua-escrotal bilateral, e ele ainda tinha uma incisão de uma apendicectomia por laparotomia transversa em face ilíaca, que é outra coisa que dificulta muito a TEP, não dificulta a TAP, mas dificulta a TEP, porque você vai passar por uma área de fibrose, dissecar uma área de fibrose dessa incisão. Na realidade, eu entrei achando que eu ia abortar a cirurgia no momento do início da dissecção, porque eu ia parar na fibrose da transversa. Mas acabou que deu para dissecar o saco herniário, eu acabei tendo que um dos lados seccionar o saco herniário, e isto é um problema em TEP, tá? Quando você tem que seccionar saco herniário, o que acontece quando você secciona um saco herniário quando você está fazendo uma TEP? O que acontece? Bora? Ele cai. Oi? Ele cai, né? Pior que isso. Pneu ou peritônio? Né? Você perde. Na hora que você tem pneu ou peritônio, o peritônio sobe para frente da tua área de secção. Então, seccionar, lesar peritônio
como é que se diz, proposital ou sem querer, é um problema na TEP. Você começa a ter vazamento de gás para dentro da cavidade peritoneal que dificulta muito a dissecção. Então você tem que ter uma série de detalhezinhos. Então, por exemplo, você secciona, mas você obrigatoriamente tem que suturar o proximal para evitar que continue vazando. E depois você tem que esvaziar o que vazou enquanto você estava dissecando, né? Normalmente com gel, com intraperitoneal, alguma coisa do tipo. Mas eu tenho um caso bem interessante que eu iria levar para a reunião, mas foi basicamente quando a coisa começou a estourar, o Covid, que é um doente que tem uma hernia inguinal bilateral, sendo que é uma hernia escrotal grande de um lado e uma hernia inguinal pequena do outro, né? E a discussão existe algum sentido de se fazer laparoscópica de um lado e convencional do outro? Essa é uma coisa que eu não consegui encontrar em literatura ainda, mas é uma dúvida nova que me apareceu. Me parece que existe sentido por conta de você ter uma dissecção. Por tudo que a gente falou de vantagens da cirurgia laparoscópica, em termos de menor dor, etc., se você puder oferecer 50% dessas vantagens para o doente, eu acho que é melhor do que não oferecer 0% dessas vantagens. Mas é uma dúvida que fica aí para vocês procurarem, inclusive, se vocês encontram alguma citação a respeito disso. É uma dúvida nova de coisas que vão aparecendo agora numa técnica que a gente está usando de verdade há menos de 10 anos, né? Na realidade, a gente começou a operar, Planeta e Brasil também, começou a operar a hérnia lá para 1995, 96, mas depois tirando alguns serviços muito específicos que faziam só hérnia por vídeo, a maior parte das pessoas parou de operar hérnia por vídeo e ficou aguardando como é que é a curva de recidiva desses doentes. Isso não é uma coisa falada e colocada claramente, mas é uma coisa que aconteceu. E aí, quando foi para 2010, mais ou menos, se retomou o uso da técnica laparoscópica para cirurgia de hérnia de uma maneira mais abrangente, né? Mais quase todo mundo usando. A gente, inclusive, temos, sei lá, alguma coisa entre 6 e 10 anos, não sei o número exato, mas só para dar a resposta para você de como que a gente começou a fazer isso. Professor, De aí novo aqui. falando sobre hernia encarcerada e tal, o que é que o senhor recomendaria, por exemplo, um paciente gestante que tinha uma hérnia que encarcerou? Gestante? Qual a abordagem Técnica? Convencional. convencional? Tá. Se ela está gestante, é convencional. Você não tem acesso por via laparoscópica. Independente da idade gestacional? Então, a idade gestacional mais avançada não tem como operar. E se tiver encarcerada? Não tem como operar por vídeo. Ah, certo. Ok. E em idades idades gestacionais mais precoces, o que acontece? Você acaba tendo... a gente começou a fazer TEP aqui em 2015, foi em 2014 mais ou menos que a gente voltou a operar hérnia por vídeo por aqui também. Existe problema de manipulação uterina, né, que às vezes você tem que fazer para conseguir abordar o descolamento peritoneal e a região da hérnia. E existe uma discussão que é sem fim sobre efeitos do pneumoperitônio sobre o feto. Para a cirurgia de vesícula, para a cirurgia de apêndice, ou seja, a colecite aguda, apendicite aguda, a tendência é que hoje em dia que você faça por vídeo mesmo, né? Porque entre risco e benefício parece que o feto, entre uma cirurgia e outra, o feto acaba sofrendo, a possibilidade de sofrimento fetal parece ser semelhante. E não parece ter efeito sobre o feto o CO2. Mas é bem isso que eu falei, não parece, não existe nada definitivo, muito claro a respeito disso. Mas o problema é a manipulação uterina que você pode promover durante a cirurgia. Eu não acho que vale a pena. E existe uma
uma coisa que vai um pouco contra esse consenso, né? Que é que tipo de técnica utilizar em mulher. Tá? A justificativa que se coloca para utilizar a videolaparoscopia em mulher é para você não perder um tipo de hérnia diferente daquele que você está operando. Um pouquinho antes disso, inclusive, falava-se de um índice de recidiva maior de hérnia em mulher. Você tem que separar recidiva em 2 grupos de recidiva. Tá? É a recidiva da hérnia que você operou e a recidiva da hérnia que você não operou, que é diferente. Tecnicamente também é uma recidiva, ou seja, o doente operou e ele volta com uma hérnia. Mas, na prática, ela não é uma recidiva, é uma hérnia que não foi operada. Então, o doente que você opera uma hérnia inguinal e deixa de tratar uma hérnia plural, é o que a gente chama de hérnia esquecida, que nos levantamentos de hérnia sem ser laparoscópica, né, antes de a gente começar a usar a laparoscopia de rotina, uma das principais causas de recidiva é a hérnia esquecida. Né? Ou seja, você deixar de tratar uma hérnia que você não viu. É por isso que eu insisto tanto que toda vez que você opera uma hérnia por via convencional, que é a nossa realidade mais rotineira, que você tem que seja lá o que você for, você tem que olhar sempre as 3 coisas. Tem que olhar cordão inguinal ou ligamento redondo, né, parede posterior e forame femoral. Então, e quase sempre você tem acesso às 3 situações. Porque quando você tem uma hérnia direta, através do espaço pré-peritoneal, você palpa tranquilamente o forame femoral. Se você tem uma hérnia indireta, através do orifício da hérnia indireta, você consegue palpar dentro da cavidade e palpar o forame femoral. E é lógico, se você estiver tratando uma hérnia femoral, você consegue ver o forame femoral. Então, isto minimiza esse tipo de recidiva. Né? Então, quando você faz isso rotineiramente, essas recidivas saem do bolo. Né? Então, você vai ter recidiva local, do que você operou. Então, você vai falar de qualidade de cicatrização, de qualidade do teu reparo. Né? Então, tem que levar isso em conta. Então, eu volto a falar. Por que eu não concordo? Isso é pessoal, isso é uma opinião pessoal minha, tem que ficar bem claro. Né? Tratamento de hérnia em mulher, por via convencional, é muito mais fácil. Né? A incisão é pequena, você não precisa fazer dissecção para fora de anel inguinal. A possibilidade de você seccionar o ligamento redondo e não ficar com absolutamente nenhum orifício dentro da parede posterior antes de tratar é uma vantagem muito grande. Mas, obrigatoriamente, você tem que explorar o forame femoral de alguma maneira, seja por acesso infraligamentaar, seja por palpação através do orifício da hérnia indireta ou da parede posterior, mas você tem que observar o forame femoral para evitar esse tipo de recidiva. Eu divergi, mas a tua pergunta exatamente foi o quê? Se eu prefiro laparoscopia para mulher ou... Não, a minha pergunta especificamente não foi só em relação à gestante, né? O que é que o senhor preferia e, assim, se teria alguma diferença. Foi por isso que eu divergi. Então, juntando tudo isso, como eu disse, eu tenho uma preferência natural por operar mulher por via convencional e, portanto, na urgência por via convencional. Existe um outro detalhe de operar mulher com hérnia, que é para quem faz TEP, como eu. Tá? As incisões para TEP, a primeira incisão é uma incisão infraumbilical. Então, quando eu falo mulher, não tem nenhum tipo de sexismo nisso, porque o problema é estético. Isso serve para todo mundo que se importa com a estética. Tá? Quando você faz a TEP, você tem uma incisão infraumbilical. E esta incisão é visível. Tá? Quando você faz TAP, a incisão é intraumbilical. E é uma incisão que desaparece, que é a mesma que a gente faz para operar vesícula. Né? E aí dá para operar com 2 incisões bem baixinhas. Eu uso muito uma incisão suprapúbica, uso uma incisão infraumbilical, uma suprapúbica e uma na borda do reto do mesmo lado da hérnia. Tá? Então, se você utilizar uma incisão intraumbilical e uma suprapúbica, você tem 2 incisões que virtualmente não vão aparecer, então esteticamente é uma vantagem. Tá? Mas se você
utiliza uma incisão única inguinal de 4 ou 5 centímetros, uma incisão que também esteticamente é bastante favorável. Então, até do ponto de vista estético, eu às vezes acabo preferindo a cirurgia convencional. Professor, vou fazer uma pergunta aqui ao senhor. É visto que, na maioria, quando a gente vai estudar, que os reparos das hérnias femorais é pela técnica de McVeigh, né? Só que está sendo muito substituída pela Liechtenstein. Qual o senhor usa? Não. Liechtenstein para a hérnia crural não serve. Tá? A menos que você faça uma variação da técnica de Liechtenstein e disserte o espaço pré-peritoneal e coloque a tela até a frente do ligamento de Cooper. Hérnia crural, como foi bem colocado, é uma hérnia que é muito mais frequente em mulher, de 4 a 5 vezes. Eu já tive, apesar de que eu já tive a oportunidade de operar hérnia crural bilateral em homem. Né? Mas a hérnia crural na mulher, quando você tem a certeza que o diagnóstico é só esse, você pode abordar por via infraligamentar. Não sei se algum de vocês já entrou comigo para fazer isso, é uma cirurgia que pouca gente faz por aqui. Então, é uma cirurgia que você aborda infraligamentar, você não abre o canal inguinal, você passa por baixo do ligamento inguinal, aborda, então, portanto, o forame femoral de baixo para cima, reduz a hérnia, às vezes você precisa fazer uma pequena secção no ligamento inguinal para conseguir reduzir a hérnia, e depois você fecha o forame femoral com sutura do ligamento inguinal ao ligamento de Cooper. 2 ou 3 pontinhos fecham o forame femoral e pronto, está tratada. Para fazer isso, o acesso infraligamentar, você tem que ter certeza que você não tem uma hérnia indireta associada. Tá? Primeiro. Segundo, operar esta técnica em homem é bastante discutível, porque como você dá o ponto do ligamento inguinal de baixo para cima, quer dizer, por baixo, então você acaba penetrando o canal inguinal com a tua sutura. Na mulher você tem o ligamento redondo. Se você penetrar o canal inguinal e passar um ponto do ligamento redondo, isso não tem nenhum problema. Tá? Mas em homem você pode lesar a artéria, plexo pompidiforme, deferente, com todas as implicações que cada uma dessas coisas pode ter. Então não é uma técnica para homem, exceto em algumas exceções. Mas Liechtenstein não serve para hérnia crural. Né? Então, a hérnia crural, para mim, a técnica hoje é laparoscópio. Ou, em mulher, o acesso infraligamentar. A vantagem da laparoscópica é que você sempre vai observar os três pontos de herniação. Né? Parede posterior, anel inguinal interno e forame femoral. Você sempre vai ver isso quando você opera por vídeo. Então você esquecer uma hérnia muito... E quando você reforça os três também. Então é difícil esquecer e você trata sempre os três orifícios. Fala aí, Diego. Quem ia falar aí? Acabamos? Vai, Matheus. Eu queria agradecer, esclareceu minha dúvida já. Também, professor, queria agradecer aí, viu? Queria parabenizar também, professor. Parabéns a você pela sua aula, foi muito bem montada. O problema não era você, o problema foi o consenso que falta coisa. Obrigado, professor. Obrigada. Galera, então deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu acho que o teste nosso foi proveitoso, eu gostei bastante. Primeiro. Segundo, o que a gente precisa tentar conseguir fazer é por aqui mesmo trabalhar então compartilhamento de tela para que a gente possa fazer a apresentação nessa mesma plataforma. Dá para fazer tranquilo, a gente consegue fazer tudo aqui. Inclusive a dissecção, reunião da sexta-feira, complicações e óbitos. Acho que a gente pode botar os seminários da segunda-feira, acho que a gente pode começar a tocar, e eu acho que dá para tocar tudo por aqui. Você tentou compartilhar a tela por aqui, Diego? Está todo mundo trabalhando com celular, né? Ou alguém está trabalhando com computador?
Eu estou com computador. Computador, professor, é melhor. Então, quem tem computador consegue compartilhar a tela aí? Não. Professor, é muita tecnologia. Não existe essa opção? Como é que é? Eu acho que tem. Só se Diego descobrir. Eu mesmo. Eu acho que tem, porque Fernando Melo fez uma live ontem e ele compartilhava, falando e compartilhando a tela. E aí, Diego? Tem a função aqui, ó, compartilhar a tela. Eu vi, inclusive, compartilhamento de tela, tem as duas coisas. A tela de quem está falando e uma imagem pequena de quem está falando do lado. Exatamente. Então, mas tem uma função aqui, compartilhar a tela aqui, ó. Não sei não. Mas acho que esse compartilhar a tela é você mandar... Deixa eu ver. Aqui, ó, permite que o Hangout observe a sua tela. Aqui tem a função. Onde você viu isso? No canto aqui, professor, superior à direita. Nos 3 pontos. Tá aqui, compartilhar a tela. Só se for aqui. Conseguiu compartilhar a tela? Consegue. Consegue. Pronto. Cadê? Mas cadê Diego? Eu tô vendo a tela aqui, mas cadê ele? Mas ele não precisa aparecer. Só a voz dele. Fala aí, Diego, pra gente ouvir a voz, pra ver se tá funcionando. Essa é a minha tela ou não? Não, tá. Deixa eu ver se eu compartilho minha tela. Ah, a minha tela sou eu mesmo. Vocês vão continuar vendo eu. Peraí, deixa eu mudar. Peraí, como é que se faz isso? Eu não sei fazer isso não. Não. É estranho. Diego, vai desenrolar essa batalha aí. Espera um pouquinho que eu já tô. Nosso hacker. E aí? O que vocês veem de mim aí? Estão vendo só eu ainda ou dá para ver minha tela? Só o senhor, professor. Só o senhor. Como é que faz? Bom, deve ter jeito de fazer. Eu acho que tem jeito de fazer. E aí a gente tem um grande ganho nisso aí, se a gente puder fazer, que é poder parar a apresentação no momento. Lembre-se de uma coisa que eu sempre falo para vocês. Além de tudo, além do que a gente está discutindo em termos de tema, a apresentação de vocês tem uma outra função que é discutir como apresentar. Então, às vezes a gente tem necessidade de parar para vocês e discutir a maneira como a coisa está sendo apresentada, e isso é uma coisa que vocês vão ter que levar para frente, para sempre. Né? Então, poder parar é muito interessante. Ok, professor. Então, segunda-feira, vamos marcar uma hora aí, sei lá, 11 horas da manhã e fazer isso? Vamos? Vamos. Dá certo, professor. 11 horas. Sim, senhor. A gente vai tocando. Se a gente conseguir fazer isso legal, tudinho no Hangout, a gente já começa os seminários de trauma. Tá bom? Tá bom. Bem combinado, professor. Boa sexta para vocês, molecada. Obrigado. Foi legal demais. Sextou. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Como é que sai aqui?